Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos fazer agora a continuação da série sobre a questão da vocação profissional e astrologia. Bom, aí eu trago para vocês hoje um assunto bem legal, diferente, eu acredito para quem é novo na astrologia ainda não tenha ouvido nada a respeito, que é sobre o planeta oriental, tá? Bom, o planeta oriental ele era bem mais utilizado na astrologia tradicional, na antiguidade, e hoje, para quem segue a astrologia tradicional também. Na astrologia moderna, ele não é muito utilizado, tá? E o que é o planeta oriental? O que significa? Bom, de acordo com Ptolomeu, lá nos primórdios dos estudos astrológicos, ele é o planeta que tem a longitude inferior ao do Sol, no sentido zodiacal, tá? Então, de uma maneira geral, vamos dizer assim, o último planeta com quem o Sol formou um aspecto, né, que está próximo do Sol, mas não pode estar em combustão, e a gente viu, né, que dentro de um raio ali até 15 graus, de 7 a 15 graus, ele está em combustão, de 7 até 0 graus ali de conjunção, ele está casime, né, bem próximo do Sol. Então, ele precisa ter sido o último a ter formado um aspecto com o Sol, mas que não esteja em combustão. E esse é o planeta oriental, e ele é muito importante na questão da vocação profissional. Agora, em alguns livros, em alguns autores da astrologia moderna, vocês vão encontrar um outro conceito de planeta oriental. É comum na astrologia moderna se associar o planeta oriental como o planeta mais próximo do ascendente, após o ascendente, a linha do ascendente. Então, o planeta que está mais próximo à linha do ascendente é chamado de planeta oriental. Mas eu sigo na linha tradicional, né? Tem mais fundamento, eu acredito. Como vocês vão saber a longitude do planeta? Aí vocês vão precisar pesquisar um pouquinho mais a fundo e olhando só o gráfico do mapa básico, por exemplo, para quem eu acredito que a grande maioria utilize o astro.com, né? No mapa básico ali ele não vai dar, mas acima do mapa tem umas orientações ali, tem uma tabelas para subscritores, eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Se você clica ali, ele abre uma tabela bem grande de posicionamentos planetários, ele mostra a velocidade, a declinação, enfim, e aí vocês vão ver ali, né? Tem esta opção. Bom, a longitude vocês vão encontrar também com o nome de ascensão reta. Por quê? No sistema de coordenadas, a latitude ela passa a ser chamada de declinação e a longitude de ascensão reta, tá? Então, vocês podem achar o termo, né, longitude como ascensão reta do planeta, ok? Então, é importante porque este planeta, ele por ter sido tocado, né, ter formado aspecto com o Sol, a pessoa acaba carregando muitas características dele em termos de comportamento. E é como se tivesse assim alguma coisa no comportamento dele que puxa sempre a atenção dele para aquilo. Então, não diria assim compulsivo, mas é uma coisa natural, um talento natural que sempre a pessoa vai utilizando em diversas situações da vida. Então, em termos de vocação, ele pode dizer muito sobre aquilo que a pessoa busca, né? Sobre aquilo que ela tem aptidão, sobre o que ela faz melhor, tá? E aí a gente vai precisar analisar, obviamente, no conjunto do mapa e nunca levar a descrição, a ideia limitada de cada ponto, porque isso erra. Por que eu tô falando para vocês? Por exemplo, principalmente os planetas, o planeta oriental, considerando os pessoais, tá? A Lua, né, o Mercúrio, Vênus e Marte, tá? Esses considerados como planetas orientais, se tiverem formado aspecto com o Sol na longitude inferior ao Sol, aí ele pode ser considerado como um planeta oriental, tá? E aí ele vai, por exemplo, o Mercúrio. A gente sabe que as características relacionadas com o Mercúrio têm relação com a capacidade de expressão, do transmitir, da locomoção, da própria capacidade, às vezes, de escrever, né, de transmitir o pensamento por palavras, enfim. E aí ele pode ser o planeta oriental. Então, naturalmente, a pessoa pode ter esta vocação, mas aí vocês vão precisar olhar
qual é o signo que ele está posicionado, porque tem a questão das dignidades, e aí em alguns signos ele vai funcionar bem melhor do que em outros, os aspectos também que são formados pelo planeta oriental, para vocês verem que qual é o tipo de colaboração ou de restrição de outro planeta que eles recebem para fortalecer ou para enfraquecê-lo, né? Ou para gerar as dificuldades, os desafios que é preciso superar, tá? Então, isso é importante, porque vocês podem ter o Mercúrio como um planeta oriental, mas o Mercúrio em Sagitário. Então, o Mercúrio está no detrimento em Sagitário, ele rege o signo de Gêmeos, o signo oposto. Está no detrimento. Então, ele já não vai funcionar tão perfeitamente. Então, talvez a capacidade da expressão, a habilidade da escrita não seja o forte desta pessoa, mas tem outras características relacionadas com o Mercúrio em Sagitário que podem se tornar muito aparentes no comportamento dessa pessoa e assim ser muito importantes na questão da vocação profissional. Vocês vão precisar avaliar o quê? O Mercúrio em Sagitário, ele é mais da movimentação, né? Porque o Sagitário ele é objetivo, ele não é tanto do pensamento, da avaliação, da dispersão, da comunicação. Aliás, o Mercúrio em Sagitário ele é bem reto e direto, bem muito objetivo na conversa, né? Ele vai direto ao ponto. E no caso de Gêmeos, não, ele já dispersa um pouquinho mais, ele já vai para caminhos múltiplos, com a questão da multiplicidade na comunicação, a habilidade de se relacionar de múltiplas formas, né? Em Sagitário, não, isso vai se tornar um foco. E aí vocês vão precisar olhar o quê? Quais outros indícios do mapa colaboram para esta ideia de uma objetividade, da própria questão de por exemplo, uma carreira que esteja relacionada com a movimentação, o deslocamento, a agilidade, a capacidade da velocidade, olhem o Marte, como que está, porque de repente essa pessoa pode até ter uma habilidade para a área dos esportes que envolva essa questão de velocidade. Vai precisar olhar o que o restante do mapa te diz, né? Por isso que um planeta olhado isoladamente, ele não vai te dizer nada muito sobre a pessoa, tem que olhar ele no conjunto todo, tá? A Vênus também pode ser considerado um planeta oriental, desde que ela... E, aliás, assim, é importante porque... observar, porque o Mercúrio e Vênus, eles estão sempre muito próximos ao Sol. Então, avaliem bem a questão da combustão e avaliem também, eles vão ser, na grande maioria das vezes, planetas orientais, né? Porque podem ter acabado de formar uma conjunção com o Sol, não estar em combustão, mas ter a longitude inferior ao do Sol. Então, eles podem ser considerados em muitos casos. Mas o que vocês vão observar, então, para colaborar com essa ideia? As dignidades, porque, por exemplo, se Vênus for um planeta oriental e ela estiver exaltada, ou no domicílio, ou no termo, ou na face dela, vai funcionar muito bem, principalmente no domicílio e na exaltação. Vai funcionar muito bem. Então, e se tiver numa casa angular, mais ainda, se tiver na casa 10, se estiver em conjunção com o meio do céu, essa Vênus é muito forte. Então, ela, em termos de planeta oriental, ela ganha força ainda maior do domicílio ou da exaltação, se tiver, de uma dignidade acidental, no caso de estar em uma casa angular, na casa 10, principalmente porque é uma casa muito relacionada com a questão de sucesso social e carreira, né? Se formar a conjunção com o meio do céu, né, estando na 10, formando a conjunção com o meio do céu, mais forte ainda. Então, isso vai trazendo o potencial da pessoa à tona, e aí vai favorecendo muito mais, vai ficando muito mais clara a questão da aptidão profissional, tá? Agora, se você tem uma Vênus angular, mas ela não está no domicílio e na exaltação, está na queda ou no detrimento, mas ela é um planeta oriental, observe o restante do mapa se colabora com o posicionamento dessa Vênus por signo, né? Quais são as características que essa Vênus tem por signo? Porque se ela estiver numa casa angular, a gente já sabe que ela tem uma certa força. Mas observem por signo para ver o que o signo leva, contribui ou não contribui tanto com a característica venusiana, tá?
E no caso da Vênus oriental, em termos de vocação profissional, ela vai favorecer as carreiras que estejam relacionadas com a harmonia, com a beleza, com as artes, dependendo do signo no qual está posicionada, a estética, seja a estética artística ou a estética num sentido mais do trabalho da imagem pessoal, corporal, facial, enfim, como a gente vê. A moda também é favorecida, dependendo do signo. A área financeira, porque Vênus também rege a questão da prosperidade, dinheiro, né? A habilidade de lidar com dinheiro. Então, dependendo do signo, um signo de terra é favorecido. Essas aptidões para as áreas financeiras, né? Todos os assuntos venusianos, eles acabam se tornando fortes potenciais para a área profissional. Mas até vai precisar, como eu disse para vocês, olhar o restante do mapa para ver se colabora com a ideia, porque ele mesmo estando oriental, a tendência de busca de harmonia dessa pessoa, ao olhar estético, a habilidade, a sensibilidade dela pode ser um pouco mais aguçada, né? Sim, pode ser, principalmente se ela estiver no domicílio e na exaltação dela, perfeito, né? Uma Vênus em peixes é muito sensível, tem um olhar para a estética muito bom, né? Talvez não tanto para a estética corporal, mas estética artística, beleza, harmonia nesse sentido, sim, tem, tá certo? No caso do Marte também. Marte enquanto potencial ativo empreendedor. A gente falou do Marte no último vídeo, né? Então imagine assim, Marte como um planeta oriental, Marte dignificado. Imagina Marte no domicílio dele, né? Em Áries. Marte em uma casa angular, extremamente forte. Em que sentido? De iniciativa, de realização, é uma capacidade empreendedora muito boa. Porém, vocês vão precisar avaliar quais outros pontos do mapa sustentam esta ideia ou dão suporte, porque ela é uma energia muito ativa, instintiva, muito impulsionada para a ação. E a capacidade empreendedora não depende só de iniciativa, de prontidão, de abrir caminho, de pioneirismo, né? Ela depende também da capacidade administrativa da pessoa, planejamento, estratégia, que aí já não cabe mais a Áries, né? Cabe ao Escorpião a questão da estratégia, a questão do planejamento ao Capricórnio, à Virgem, principalmente ao Capricórnio, né? Então, precisa avaliar o que o conjunto do mapa te diz e sustenta em termos do empreendedorismo. Aliás, o empreendedorismo é interessante, porque a gente falou do Marte no vídeo anterior, mas nós falamos mais em torno de uma pessoa que trabalha para uma empresa, né, para uma corporação, no ambiente corporativo. Mas vamos supor que ela tenha uma carreira autônoma ou ela está buscando desenvolver algo diferente, que não seja trabalhar para uma empresa. Então, a capacidade de empreender, e não só de iniciar negócio próprio, mas a capacidade empreendedora, ela pode ser usada em um ambiente profissional de uma empresa, uma pessoa que empreende em atitudes, em planejamento, em ideias, no setor, no departamento que ela trabalha, e aí prospera, faz a coisa prosperar, a empresa em si. Mas a capacidade empreendedora também voltada para o negócio próprio, ela precisa ser avaliada enquanto vocação com relação ao Marte, e aí é preciso ter um Marte que tenha atitude e força para se arriscar, né? Porque quem é empreendedor faz planos, obviamente, tem um planejamento, mas ele se lança no mercado correndo alguns riscos, na medida do plano dele ali, né? Mas vocês vão precisar o quê? Olhar o quê também? Olhem o Saturno, se não restringe a capacidade empreendedora, se ele colabora com a capacidade empreendedora, no sentido do quê? Desenvolver o planejamento de longo prazo, se a pessoa consegue se manter em um projeto por longo tempo, aí vocês vão precisar olhar os signos de terra, se recebem planetas, como os planetas estão formando aspectos, como eles estão posicionados, enfim. Porque o elemento terra, ele funciona bem com a capacidade empreendedora junto com o elemento fogo, né? Só fogo deixa a pessoa um pouco, vamos dizer, impulsiva, muito ativa, muito voltada para agir e conquistar qualquer meio maluquinha, né? A todo momento. Então, alguém que não mede muito o risco.
E se tiver mais o elemento terra dando um suporte, aí ela tem substância e tem estrutura para manter a atitude dela com foco, com estabilidade mesmo, né? E todos os elementos entram na capacidade empreendedora. O elemento ar, no sentido de observar o que o ambiente, o mercado necessita em termos de tendências, né? Ele é muito favorável para esse tipo de contato. Quais são as tendências coletivas, o que o mercado, o que a sociedade, o que esperam, buscam ou estão em falta para atender às suas necessidades. Aí a pessoa que tem essa capacidade empreendedora, que tem o elemento ar forte, ela consegue perceber isso mais fácil. O elemento água, na questão da sensibilidade também, mas aqui vai pegar um pouco mais no lado emocional. Quais são as correntes emocionais que a sociedade flui, né? O que motiva emocionalmente as pessoas no ambiente coletivo a querer tal produto, tal serviço, enfim, quais são as necessidades emocionais que estão em evidência no momento no círculo social. E aí, isso tudo é que vai compor a capacidade empreendedora da pessoa, não é só Marte, tá? Porque a gente vê muito em livros, em sites, estava falando, o Marte representa a capacidade empreendedora. Aí quem tem Marte em Áries fica feliz da vida, nossa, eu sou empreendedora. Pode até ser aquela pessoa dinâmica, movimentada, percebe a coisa e vai, mas imagina, ela precisa ter um Mercúrio muito bem posicionado, porque é o Mercúrio que dá a capacidade de observação, né, que vai ajudar ela a perceber o que está acontecendo. Precisa ter uma estrutura para manter a coisa, porque, como eu falei para vocês, só o risco, só a ação não resolve, né, não vai levá-la muito longe, né, ela pode desistir no primeiro obstáculo. Precisa ter sensibilidade e para trabalhar a questão da flexibilidade diante das necessidades do mercado, e ajustando aqui, ajustando ali, né. Só fogo é reto, direto e reto. Então, Marte sozinho não faz muita coisa como capacidade empreendedora, ele vai precisar do respaldo de outros pontos do mapa, tá? Isso eu quis colocar aqui para vocês, porque a gente não tocou nesse assunto no vídeo anterior, e é uma coisa que a gente vê muito em livros de astrologia, de maneira geral, se colocando que Marte é a capacidade empreendedora. Tem o foco, né? Ele representa a ação, os conflitos, a capacidade de brigar pelas coisas, né? Então, sim, nesse sentido, sim, mas sozinho Marte não vai despertar muita força. Por exemplo, o Marte em Capricórnio, ele é mais empreendedor do que um Marte em Áries, tá? É uma atitude focada, empreendedora. O Marte em Áries é muito impulsivo e ele está no domicílio dele em Áries, né? No Capricórnio ele está na exaltação, mas o Marte em Áries, ele já é muito mais da ação, do fazer, né? Do fazer, de seguir ao resultado final. O Marte em Capricórnio, ele se desenvolve ao longo do tempo, ele planeja, ele vai lidando com o espaço-tempo, né? Com a atitude dele ao longo do tempo, tá? Então, para a gente fechar a questão do planeta oriental, esses 4 astros, considerando Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, né? A gente falou de Mercúrio, Vênus e Marte, e vamos falar da Lua agora. Então, a Lua, como um planeta oriental, ela vai funcionar em termos de aptidão profissional, direcionando a pessoa para esta prontidão em lidar com instabilidades de ambiente, a capacidade de mutabilidade dela, né? A Lua, ela tem essa fluência, né? Até pela questão das fases, como eu sempre digo. Então, essa capacidade de adaptação da pessoa pode se tornar uma vocação profissional. E também, assim, a prontidão, a percepção, a própria questão da sensibilidade. Então, as carreiras que requerem esse tipo de atitude podem se tornar vocações para esta pessoa. É lógico que vocês vão precisar saber qual signo que a Lua está, porque é ele que vai dar condições para a Lua se expressar. Então, uma Lua em Capricórnio, ela não é tão acolhedora e não é tão sensível e é com a capacidade perceptiva mais desenvolvida. Mais uma Lua em Peixes, uma Lua em Câncer e a Lua em Escorpião, tem desenvolvido mais essa possibilidade da percepção, que são luas do elemento água, né? Então, a sensibilidade e a percepção flui mais, né? Mas, mesmo uma lua em Capricórnio, se ela for um planeta oriental, ela vai fortalecer a habilidade vai fortalecer, não, ela demonstra a vocação da pessoa em termos de uma habilidade
para lidar com para lidar assim como em termos de distância entre o que ela produz, o que ela realiza, o ambiente físico onde ela está e a capacidade dela se desligar daquilo como um indivíduo. Então, porque ela é uma lua que gera uma certa distância, né? Uma lua em Capricórnio. Ainda assim, essa flexibilidade lunar ela vai ser exercida no ambiente profissional desta maneira, né? Não se envolve muito com a questão, com o lado emocional, mas é uma das possibilidades de, vamos dizer, realização em torno de carreiras que requerem mais uma observação racional do que propriamente sensível, tá? Então, vocês também vão precisar olhar onde está o Mercúrio, o Saturno, que é o dispositor da Lua, se for uma Lua em Capricórnio, né? Para vocês verificarem qual é o tipo de colaboração, como eu falei, ou desafio que vai levar para esta Lua funcionar, tá bom? Bom, pessoal, então, aqui foi um vídeo mais curtinho, né? Quer dizer, nem tanto, né? Mas, em consideração aos meus vídeos, ele é até curto. Mas para a gente entender aqui como essa questão do planeta oriental. Não dá para a gente se aprofundar muito aqui, porque o conceito ele é muito amplo, então ele depende de uma série de fatores, tá? Mas para vocês saberem que, em termos da vocação profissional, identificar qual é o planeta oriental facilita muito, vamos dizer, a realização, a busca, o sucesso profissional, sabendo qual ele é, né? Tem mapas que o planeta oriental pula, assim, ele salta, porque ele recebe muitas colaborações do restante do mapa, tá? Como eu dei no exemplo de Vênus e de Marte, né? Imagina, um planeta oriental que está angular, que está em conjunção com o meio do céu, que é um ponto importante em vocação, ou em conjunção com o ascendente, ou, enfim, aspectos harmoniosos, enfim, na dignidade dele, isso tudo vai colaborando, certo? Eu também queria convidar vocês, pessoal, porque eu estou fazendo um grupo para um curso de 5 aulas, um curso de astrologia mais intermediário, ele não é tão básico. E aí a gente vai falar sobre alguns assuntos, esses assuntos que eu estou passando aqui para vocês nesta tela aqui para vocês. Vamos fazer ele no mês de junho, tá? Em todas as quintas-feiras, são 5 quintas-feiras que tem em junho, né? Do dia 2 ao dia 30. E as aulas têm 2 horas de duração, são aulas ao vivo que a gente vai fazer, mas as aulas serão gravadas para quem não puder assistir no horário, né? Para que possa assistir depois. Ele vai ter uma apostila online, então vai acompanhando durante a aula, vocês vão ter a apostila para acompanhar o estudo. E é um curso, como eu falei para vocês, intermediário. E a ideia é a gente fazendo mais cursos nesse sentido, tá bom? Então, o ideal é que vocês já tenham a base inicial da astrologia, porque eu não vou tocar em assuntos muito básicos, tá? Como tem o curso aqui, as aulas aqui no YouTube, então procurem assistir, rever. Quem já assistiu há algum tempo, revejam. Ainda tenho mais 2 aulas para colocar neste curso do YouTube. E aí a gente vai aprofundando o conhecimento, tá? Que isso que é mais importante, tá bom? Então, aí vocês, quem tiver interesse, entre em contato comigo e aí a gente vai se acertando, tá bom? Um forte abraço para vocês, namastê e até o nosso próximo vídeo.